Você já parou para pensar no que aconteceria se todos os satélites da Terra parassem de funcionar? Sem eles, perderíamos comunicações, GPS, internet, previsão do tempo, o mundo entraria em colapso em poucas horas. Descubra neste vídeo os impactos assustadores desse cenário que pode ser mais real do que você imagina. Olá, eu sou do canal Grid Digital, e hoje vamos explorar um dos cenários mais aterrorizantes da nossa era tecnológica. Prepare-se para descobrir como nossa civilização, dependente de satélites, reagiria ao maior blackout tecnológico da história humana. Neste exato momento, mais de 5.000 satélites ativos orbitam nosso planeta a uma velocidade de aproximadamente 28.000 km por hora. Mas você sabia que desde o momento em que você acorda até a hora de dormir, sua vida depende completamente desses pequenos guardiões espaciais? Quando seu despertador toca pela manhã, quando você verifica a previsão do tempo, quando envia uma mensagem ou faz uma ligação, quando usa o GPS para ir ao trabalho, tudo isso só é possível graças aos satélites. Eles são a infraestrutura invisível que mantém nossa sociedade moderna funcionando, processando trilhões de dados por segundo, conectando continentes inteiros em frações de segundo. Mas o que aconteceria se, de repente, todos eles simplesmente parassem de funcionar? Imagine acordar amanhã e descobrir que uma tempestade solar massiva, um ataque cibernético coordenado, ou até mesmo detritos espaciais, destruíram simultaneamente todos os satélites em órbita. Parece ficção científica? Infelizmente, especialistas consideram esse cenário não apenas possível, mas inevitável em algum momento da história. Nos primeiros minutos após o colapso dos satélites, o silêncio digital seria ensurdecedor. Telefones celulares se tornariam pedaços de metal e plástico inúteis, incapazes de se conectar às torres de transmissão que dependem de sincronização via satélite. Milhões de pessoas ao redor do mundo começariam a entrar em pânico ao perceber que não conseguem se comunicar com familiares, amigos ou colegas de trabalho. A internet global, que processa mais de 4 bilhões de gigabytes de dados por dia, começaria a fragmentar-se em pequenas redes locais isoladas. Os mercados financeiros globais, que movimentam trilhões de dólares diariamente através de transações via satélite, entrariam em colapso total em questão de minutos. Bancos perderiam a capacidade de processar transferências internacionais. Cartões de crédito parariam de funcionar. O transporte aéreo seria o primeiro a sentir o impacto devastador. Controladores de tráfego aéreo perderiam contato com milhares de aeronaves em voo, criando um cenário de pesadelo, onde pilotos voariam às cegas, dependendo apenas de instrumentos básicos e comunicação por rádio de curto alcance. Sistemas de GPS, que orientam bilhões de pessoas diariamente, simplesmente desapareceriam. Motoristas ficariam perdidos em estradas desconhecidas, navios no oceano perderiam suas rotas, e até mesmo pedestres nas grandes cidades se sentiriam desorientados sem seus aplicativos de navegação. Mas o verdadeiro terror começaria quando as redes elétricas começassem a falhar. Muitas usinas de energia dependem de sincronização precisa via satélite para distribuir eletricidade de forma eficiente. Sem essa coordenação, sobrecargas em cascata começariam a derrubar o fornecimento de energia em regiões inteiras. Hospitais ativariam geradores de emergência, mas muitos sistemas médicos modernos que dependem de conectividade via satélite para monitoramento remoto e consultas especializadas ficariam inutilizados. Sistemas de tratamento de água, que dependem de monitoramento remoto via satélite, começariam a operar no modo manual, aumentando drasticamente o risco de contaminação. O transporte público entraria em colapso. Trens que dependem de sistemas de sinalização via satélite parariam nas estações. Metrôs ficariam presos nos túneis. E semáforos inteligentes voltariam a operar em modo básico, criando congestionamentos monumentais. A agricultura moderna, que depende de tratores guiados por GPS e sistemas de irrigação controlados remotamente, seria severamente impactada. Fazendeiros perderiam a capacidade de monitorar suas plantações através de imagens de satélite, comprometendo a produção de alimentos. A logística global, responsável por mover 90% do comércio mundial, entraria em paralisia total. Navios cargueiros no meio do oceano ficariam navegando às cegas. Portos perderiam a capacidade de rastrear contêineres e cadeias de suprimento globais se fragmentariam. Mas você pode estar se perguntando: quanto tempo levaria para a sociedade entrar em colapso total? A resposta pode ser mais assustadora do que você imagina. Nas primeiras 6 horas, a confusão seria generalizada, mas a sociedade ainda manteria uma aparência de normalidade. As pessoas assumiriam que se trata de uma falha temporária, talvez uma manutenção programada ou um problema técnico menor. Mas à medida que as horas passassem sem qualquer sinal de recuperação, a realidade começaria a se instalar. Após 12 horas, o pânico começaria a se espalhar. Pessoas correriam para supermercados para estocar alimentos, mas descobririam que os sistemas de pagamento eletrônico não funcionam. Caixas eletrônicos ficariam offline, forçando um retorno súbito ao dinheiro físico. Serviços de emergência, que dependem de GPS para localizar chamadas e coordenar respostas, voltariam a operar como nos anos 80. Bombeiros e paramédicos teriam que usar mapas de papel e depender de marcos visuais para navegar pelas cidades.
A mídia perderia grande parte de sua capacidade de transmissão global. Canais de televisão que dependem de uplinks via satélite ficariam limitados a transmissões locais. A desinformação se espalharia rapidamente através dos poucos canais de comunicação ainda funcionais. Após 48 horas, economias locais começariam a emergir. Pequenos comerciantes voltariam a aceitar apenas dinheiro físico. E em algumas regiões, sistemas de troca e escambo começariam a ressurgir. Bancos locais tentariam operar com sistemas internos, mas transferências entre cidades se tornariam impossíveis. Comunidades rurais ficariam completamente isoladas das grandes cidades. Sem comunicação ou transporte coordenado, muitas pessoas começariam a caminhar longas distâncias para encontrar familiares ou buscar suprimentos. Governos ao redor do mundo se reuniriam em sessões de emergência, mas descobririam que perderam grande parte de sua capacidade de coordenar respostas nacionais. Militares voltariam a usar sistemas de comunicação por rádio da era da Guerra Fria. Um dos impactos mais subestimados seria a perda completa da previsão do tempo moderna. Satélites meteorológicos fornecem 95% dos dados usados para prever condições climáticas, e sem eles, voltaríamos a ser surpreendidos por tempestades como nossos ancestral há 200 anos. Agricultores, que dependem de previsões precisas para proteger suas colheitas, ficariam completamente vulneráveis a mudanças climáticas súbitas. Uma tempestade não prevista poderia destruir plantações inteiras, agravando ainda mais a crise alimentar global. A aviação, já severamente impactada pela perda de GPS, enfrentaria um segundo golpe devastador. Sem dados meteorológicos precisos, voos seriam cancelados preventivamente, isolando ainda mais as regiões do planeta. Furacões, tornados e tempestades severas se aproximariam de áreas povoadas sem qualquer aviso prévio. Sistemas de alerta precoce, que salvam milhares de vidas anualmente, simplesmente deixariam de existir. Comunidades costeiras ficariam vulneráveis a tsunamis e tempestades tropicais sem qualquer preparação. Cientistas perderiam completamente a capacidade de monitorar mudanças climáticas globais em tempo real. Dados sobre temperatura dos oceanos, movimento de massas de ar e padrões de precipitação simplesmente desapareceriam, deixando a humanidade cega para as mudanças ambientais em curso. As implicações militares seriam igualmente devastadoras. Forças armadas ao redor do mundo perderiam grande parte de sua capacidade de vigilância e coordenação. Sistemas de defesa antimíssil, que dependem de rastreamento via satélite, ficariam praticamente cegos. Agências de inteligência perderiam acesso a imagens de satélite em tempo real, eliminando sua capacidade de monitorar atividades suspeitas ao redor do mundo. A coleta de inteligência voltaria aos métodos da Guerra Fria. Navios de guerra e submarinos voltariam a navegar usando métodos tradicionais como bússolas e sextantes. Operações militares coordenadas se tornariam extremamente difíceis sem comunicação via satélite e posicionamento GPS preciso. A perda súbita de capacidades de vigilância poderia criar tensões geopolíticas perigosas. Países poderiam interpretar a cegueira tecnológica como uma oportunidade para ações militares. Ou pior, como um ataque coordenado de uma nação rival. A paranoia e desconfiança aumentariam dramaticamente. Controle de fronteiras se tornaria primitivo novamente. Sistemas automatizados de detecção de intrusão falhariam, forçando um retorno a patrulhas humanas e vigilância visual básica. Muitas armas modernas, que dependem de orientação via satélite, se tornariam inúteis, forçando militares a voltar a armamentos mais básicos e táticas convencionais. Após uma semana sem satélites, a sociedade começaria uma adaptação desesperada. Pessoas redescobririam habilidades perdidas como ler mapas de papel, fazer cálculos manuais e se comunicar através de rádios de ondas curtas. Bibliotecas se tornariam centros de informação vitais, com pessoas procurando atlas e enciclopédias físicas. Economias locais de subsistência começariam a emergir. Pessoas com habilidades práticas como carpintaria, agricultura e mecânica se tornariam extremamente valiosas. Jardins urbanos e hortas comunitárias se multiplicariam rapidamente. Comunidades se organizariam em redes locais de apoio mútuo. Sistemas de comunicação por bandeira, sinais de fumaça e mensageiros a pé ressurgiriam em algumas áreas remotas. Operadores de rádio amador se tornariam heróis locais, fornecendo uma das poucas formas de comunicação de longa distância ainda funcionais. Telefones fixos antigos voltariam a ser valorizados, e em algumas regiões, até mesmo sistemas de telégrafo seriam reativados. Grandes cidades começariam a se esvaziar à medida que pessoas migrassem para áreas rurais, onde a vida sem tecnologia avançada seria mais viável. Estradas se encheriam de refugiados urbanos carregando seus pertences. Uma nova hierarquia social emergiria, baseada em conhecimento prático ao invés de expertise tecnológica. Professores aposentados, agricultores experientes e artesãos tradicionais se tornariam líderes naturais das comunidades em reconstrução. Mas nem tudo estaria perdido para sempre. Agências espaciais ao redor do mundo trabalhariam freneticamente para lançar satélites de emergência. No entanto, reconstruir uma constelação completa de satélites levaria anos.
não meses, e custaria trilhões de dólares. A crise forçaria uma cooperação internacional sem precedentes. Países que antes competiam no espaço teriam que colaborar para reconstruir a infraestrutura global de comunicações. Recursos seriam compartilhados e prioridades redefinidas. Enquanto isso, tecnologias terrestres de backup seriam rapidamente expandidas. Torres de comunicação terrestre seriam construídas em massa. Cabos de fibra óptica, submarinos receberiam investimentos massivos. A humanidade aprenderia lições valiosas sobre dependência tecnológica. Novos satélites seriam projetados com maior resistência a tempestades solares e ataques cibernéticos. Sistemas de backup redundantes se tornariam obrigatórios. A sociedade que emergiria seria fundamentalmente diferente. Pessoas manteriam habilidades analógicas como backup, e a dependência total da tecnologia seria questionada e reduzida. Especialistas estimam que uma recuperação completa levaria entre 5 a 10 anos, dependendo da extensão dos danos e da cooperação internacional. Algumas regiões poderiam nunca mais voltar ao nível de conectividade anterior. Felizmente, este cenário ainda permanece no reino da ficção científica. Neste momento, milhares de satélites continuam orbitando silenciosamente sobre nossas cabeças, mantendo nossa civilização conectada e funcionando. Mas a fragilidade dessa infraestrutura invisível é real e preocupante. Governos e empresas ao redor do mundo estão trabalhando para proteger essa infraestrutura vital. Projetos de limpeza de detritos espaciais, sistemas de defesa contra tempestades solares e protocolos de segurança cibernética estão sendo desenvolvidos constantemente. Mas também cabe a cada um de nós desenvolver uma consciência sobre nossa dependência tecnológica. Aprender habilidades básicas de navegação, manter mapas físicos e conhecer métodos alternativos de comunicação pode fazer a diferença. A pergunta que fica é: estamos preparados para um mundo sem satélites? A resposta, infelizmente, ainda é não. E você? O que pensa sobre esse cenário? Acredita que nossa sociedade conseguiria se adaptar rapidamente? Inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a tecnologia que nos conecta também pode nos desconectar.